Opa, vamos lá, boa noite. Uma honra estar contigo aqui no terceiro dia do nosso AI Code Pro. Que massa estar com você aqui em mais um dia de projeto prático, mais um dia onde a gente vai desenvolver aqui esse rol de conhecimento que é muito utilizado hoje no desenvolvimento de aplicações. A gente não escuta falar de aplicações que não tem a inteligência artificial, que não tem a LLM, que não tem a agente, que não tem a RAG. Então, cara, esse treinamento é realmente para mostrar para você o poder que você pode ter aí na tua mão para desenvolver sistemas inteligentes com agentes de forma profissional, de forma escalável, e para que você possa dar um passo aí e alavancar na sua jornada, na sua carreira, utilizando a inteligência artificial ao seu lado, tá bom? Tanto como ferramental, como portfólio, né? E hoje, no nosso case de hoje, a gente já passou, nós estamos no terceiro dia, né? Nós estamos no terceiro dia. Amanhã a gente finaliza ali com alguns cases de SaaS, mas hoje a gente vai falar aqui sobre o nosso sistema conhecido como o Bugflow. É um sistema multi-agentes, né, onde a gente construiu uma inteligência para colocar agentes num processo de triagem de bugs e incidentes, né, de empresas de tecnologia. Então, hoje você vai ver, né, talvez ali um compilado mais completo e profissional de como que você pode usar agentes e, inclusive, adicionar outros agentes num processo, né, como esse aqui, que é um processo de gerenciamento, né, um sistema de gerenciamento e de triagem de bugs e incidentes de empresas de tecnologia. É claro que isso aqui é um exemplo, você vai poder utilizar e fazer o depara para N outros tipos de projetos parecidos, né? Esse problema de negócio é só para ficar um pouco mais claro na cabeça, mas você vai sacar de qual é que esse projeto ele tem um depara muito replicável em outros projetos, tá bom? Cara, eu trouxe aqui a arquitetura, né? A gente vai falar um pouco sobre a arquitetura, a gente vai falar sobre os agentes, a gente vai falar sobre o processo de construção, eu vou trazer toda a codificação para você, e antes, é claro, eu vou só pedir para que você já chega aí, já dá uma curtida no vídeo aí para fazer esse vídeo ir um pouco mais longe, para ajudar o YouTube a compartilhar esse conteúdo. Eu tenho certeza que esse conteúdo ele pode ajudar muita gente. Afinal de contas, é um treinamento gratuito, a gente está compartilhando projetos que são parrudos, né, para serem gratuitos, são realmente projetos de ponta. E se você está comigo aqui desde o primeiro dia, né, a gente desenvolveu um RAG profissional ali no Contratos AI, né, onde a gente fez um processo de busca semântica. A gente ontem desenvolveu um agente de voz em tempo real. Então, assim, são projetos grandiosos e hoje não seria diferente. A gente vai aqui desenvolver o nosso Bugflow, né? O nosso Bugflow, que é esse conjunto aqui de agentes que vai ajudar aqui a empresa a gerenciar aqui o processo de triagem de bugs, tá bom? Eu trouxe toda uma documentação bem organizada para explicar para você, para mostrar como é que ele funciona. Eu vou ensinar para você como que você pode rodar aí no seu sistema, e é óbvio, você vai receber o código no final desse bate-papo, tá bom? Então, no final desse bate-papo, você vai entrar aí no aicodepro.cienciadosdados.com, na aula 3, e aí aqui embaixo você vai poder fazer o download desse script, desse projeto, assim como da aula 2 e da aula 1 também, beleza? Então, agora ainda não está disponível, mas pode ficar tranquilo que acabou o nosso bate-papo aqui, eu faço o commit lá e aí você vai receber esse script desse projeto de hoje. Tamo junto? Beleza? Cara, também queria te pedir para você compartilhar, né? Entra aí no link do YouTube e compartilha com o seu colega programador. Eu tenho certeza que esse conteúdo pode, de certa forma, ajudar e você também me ajuda a fazer essa mensagem chegar mais longe, beleza? Bora para frente então. Sem mais delongas, bora lá desenvolver esse projeto. Primeira coisa, né? Antes de entrar na arquitetura em si, né? Eu queria explicar para você
a ordem das coisas, né? O que está acontecendo, né? Então, imagina aí a situação onde uma empresa ela tem ali um gerenciamento de incidente, né? Então, a empresa tem gerenciamento de incidente dos mais diversos, né? Então, tá com problema na rota, tô com problema de API, tô com problema, pensa em problemas técnicos, tá bom? Tô usando problemas de tecnologia para ficar um pouco mais fácil para vocês que já programam e tal, mas pensa em uma lista de incidente que é gerado dentro da instituição, tudo bem? A cada incidente registrado no banco de dados, vou até mostrar para você, a gente vai utilizar hoje o Neon, que é um Postgre, né? Um Postgre aqui, e a gente vai trabalhar com esse Neon aqui nesse Postgre, e eu quero mostrar para você ele não está aqui, ele está aqui. Esse Postgre, ele tem algumas tabelas, né? A gente tem a tabela de bugs, né? Então, pensa aí na tabela de bugs da empresa, né? Estou aqui com a tabela de bugs, ó. E aí, dos bugs os mais diversos, né? A gente tem aqui, deixa eu colocar aqui, deixa eu só ajudar a visualização, né? Opa, meu mouse tá doidão. Então, beleza, ó. Aqui tá a descrição do bug, né? Então a gente tem aqui, ó, erro de API, erro 500 na API de autenticação, memory leak detectada na produção de serviço de processamento, inconsistência no banco de dados, falha de segurança. Então aqui foram gerados vários bugs aqui, vários tickets foram gerados aí para pro suporte, né? Para o suporte da TI aí da empresa. O que a gente tem, né? Nós temos a descrição do chamado e os nossos agentes eles vão trabalhar para que eles façam não só o encaminhamento, né? Mas os agentes vão delimitar quem são as equipes responsáveis, a gente vai ter informações sobre o nível de criticidade do problema, né? Então, assim, a gente vai ter a solução também, o próprio agente vai criar a solução, a gente vai gerenciar tudo isso, na verdade, os agentes vão gerenciar tudo isso, beleza? Então, ó, esse é o nosso fluxo inicial, né? A gente tem esse incidente, que ele é registrado no sistema, depois esses bugs são armazenados, né, no Neon, como você viu, e aí, cara, a gente vai começar a colocar aquilo que você já aprendeu aqui na prática, né? Que é, na aula 1, a gente utilizou o banco de dados vetorial para armazenar os embeddings, né? Para armazenar os vetores, né? Para que depois esse próprio embed possa ser utilizado no processo de RAG para melhorar o próprio agente, né? Então, o que a gente vai fazer é, a cada bug que for registrado, a gente vai indexar ele no Pinecone também. Para quê? Para que os próprios agentes, na hora de propor as soluções, na hora de classificar quanto à severidade, ou enfim, quanto ao qual é a área responsável, o próprio incidente, né, ele ajude no processo de treinamento da tomada de decisão desses agentes. Então, a gente vai trabalhar aqui com a indexação no Pinecone, e aí a gente tem aqui essa coleção de agentes trabalhando, e você vai ver que eu preparei uma estrutura onde você vai poder expandir isso aqui de acordo com a característica do seu sistema, né? Ele é um problema muito, muito personalizável aí, e que você pode customizar de forma muito prática, tá bom? A gente tem o agente 1, que ele vai classificar ali o bug, né? Ele vai, ó, o que está sendo afetado? Database, front-end, é o back-end? Qual é o impacto, né? Então, é crítico, é grave, é um impacto menor? Vai fazer uma análise técnica, vai tentar identificar a causa raiz e vai sugerir soluções, é o trabalho realizado aqui pelo agente 3. Depois a gente vai ter um coordenador, né? Um coordenador ele que vai atribuir aos desenvolvedores da empresa, né? E aí, é claro, de acordo com as habilidades de cada um dos desenvolvedores da instituição, e aí dá para você fazer aí dá para você ter uma noção de onde você pode chegar com isso aqui, né? Então pensa que esse agente ele vai coordenar a resolução do bug desde a atribuição dos responsáveis, né? Então veja que é um processo bem parrudo, né? E no final a gente vai ter um agente que vai documentar todo o processo, né, de gerenciamento aqui desses chamados, desses bugs aqui. Ou seja, cara, é um projeto excepcional, tá bom? Excepcional. E isso aqui a gente vai falar, né? Esse é só um dos N projetos que tem dentro da formação,
mais à frente a gente vai falar sobre a formação. Aí depois a gente vai ter a documentação completa, você vai ver que a gente vai estar trabalhando com o OpenAI para trabalhar com o LLM, a gente vai trabalhar com o Pinecone, o banco de dados vetorial, e o database aqui, o Neon, tá bom? E aí, é claro, isso aqui é só um exemplo de uma stack, né? Você pode trabalhar com banco de dados aí da sua empresa, qualquer banco de dados da sua empresa. A gente está rodando essa parada aqui, praticamente utilizando a programação Python, então não tem problema ou não há um impedimento se você estiver rodando num local diferente, tá bom? Então, beleza, esse é o diagrama, essa documentação que eu estou passando aqui com você, é esse arquivo que está aqui no anexo, né, que vai para você, é esse visualizar diagrama, é esse documento que a gente está visualizando aqui agora, é o diagrama do processo do Bugflow Multi-Agents, né, Bugflow foi o nome que eu dei aqui para esse software, né, para essa solução. Então, aqui a gente tem uma estrutura, né, do que é, né, de como que os agentes vão resolver esse projeto. Eu até trouxe ele aqui no Marmaid, deixa eu pegar aqui a solução do Marmaid, eu deixei o link também na descrição aqui no Redmi, né? Aqui no Redmi eu deixei aqui em cima, logo no início, eu coloquei no GitHub essa descrição, e esse Marmaid aqui, eu vou até colocar aqui também, né? Eu vou pegar essa imagem aqui, vou deixar aqui na documentação no Redmi aqui para você também, tá bom? Que é para que você possa acompanhar aqui a esteira no fluxograma. Então, ó, o que a gente tem, né? O bug foi reportado, né? O bug foi reportado, tá lá no nosso banco de dados. O banco de dados que a gente está usando é o Neon, né? A base de conhecimento é o Pinecone. O que vai acontecer? Nós vamos processar, os agentes vão processar esses dados. O agente 1 vai classificar, o agente 2 vai definir a severidade, a indexação ocorre do banco de dados aqui para o Pinecone, né? O analista 3 ele vai utilizar essa indexação, inclusive, para fazer análise, sugerir soluções, aquela coisa toda. Depois a gente tem o agente 4, e aí a gente tem o documentador de bugs, né? E aí eu pedi para ele não só salvar, né, ali, inclusive você pode expandir isso, né, de salvar nas bases de dados o resultado do trabalho feito pelos agentes, bem como gerar ali os relatórios, né? Eu pedi para ele gerar 2 tipos de relatório, né? Um Markdown simples e um relatório com HTML também, beleza? Até agora você está comigo? Joga no chat aí. Até agora tá comigo? Tá comigo? Tá de boa? Tá de boa? Joga aí. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui só para saber se tá de boa até agora. Beleza? Vamos lá, fala aí. 100%, show de bola. Então, beleza. Cara, olha só. Bem, vou encerrar aqui o Mermaid. Aqui, essa documentação, né, do Bugflow que eu coloquei aqui no GitHub, só a documentação mesmo, você vai ver que tem toda a estrutura do projeto, né? A gente tem aqui a explicação do que é um sistema inteligente, triagem de bugs, gera múltiplos agentes de IA, né? Quem queria aí ver um agente trabalhando, eu lembro que ontem tinha alguns colegas aí que ainda não tinham entendido muito bem o processo dos agentes, né? Hoje você vai ver 5 agentes trabalhando em conjunto, né? Por isso que a gente chama de multi-agentes, né? Aí a gente vai classificar os bugs, né? Onde que vai acontecer o problema, aquela coisa toda. Aqui tem uma arquitetura mais simplificada dos agentes, né? Uma descrição dos agentes, alguns requisitos, o processo de preparação do ambiente aqui, a gente já vai falar sobre isso aqui agora. Obviamente, a gente está trabalhando aqui com o Neon, então vou pedir para você abrir uma conta no Neon aí, criar um database depois para você compartilhar e fazer eu deixei até o SQL pronto para você replicar essa estrutura que a gente tem aqui, né? Então essa base de bugs aqui você pode replicar. E o que é mais fera é que você vai ver o seguinte: os agentes eles vão entrar, acessar essa base de dados de triagem, e aí ele vai procurar por bugs que ainda estejam no status aberto, né? Então ele vai olhar aqui e vai falar, opa, tem bug aberto? Se tem bug aberto, aí ele vai processar e vai fazer o trabalho. Veja que interessante, né? Você coloca o agente para trabalhar aí 24/7, toda vez que ele detectar um processo aberto,
ele executa e faz todo o encaminhamento ali, toda essa esteira que a gente vai passar daqui um pouquinho com os agentes, beleza? Aqui a gente tem as bases que a gente não está utilizando, a classificação de prioridade, acabar que eu não coloquei, que senão ia ficar muito detalhe, mas eu não coloquei, mas ó, classificação de setor, tem alguns aqui que eu rodei de exemplo, a gente pega ali para depois fazer um trabalho bem mais parrudo, né? Tem um relatório final aqui também, mas a gente acabar que não está utilizando. Eu deixei um esqueleto aqui daquilo que seria algo para, além do relatório final, você encaminhar e colocar esse processo aí na esteira para resolver um problema prático, já se você já está nesse nível aí, né? É claro que se você não está, aí você vai entrar na formação, vai aprender as coisas com mais tranquilidade, mas por hora dá para você entender onde a gente pode chegar, beleza? Cara, a gente descendo aqui, você vai ver que eu vou pedir para você criar esse projeto no Neon. No Pinecone é o mesmo trabalho, né? Então você vai ver que a gente está aqui no arquivo de variáveis de ambiente. Quando você olha para cá, eu tenho aqui a chave do Pinecone, chave da OpenAI e a chave do Neon, né? Esse Base API aqui da OpenAI eu só coloquei aqui, mas é onde ele processa, né? É o OpenAI API Base, nem precisava disso aqui, só coloquei porque a gente está utilizando aqui uma versão do LangChain que facilita a vida, então acabar que eu coloquei. Mas o que é importante mesmo são esses três aqui, as chaves de cada um dos projetos, tá bom? A gente vai entrar aqui direitinho, vou mostrar para você como é que você faz. No Pinecone, lembra que a gente criou o índice? Né? A gente criou o índice no Pinecone, é a mesma coisa, ó, eu dei o nome do índice de Bugflow, coloquei a dimensão 1536, que a gente vai utilizar o mesmo modelo de embedding, a métrica é o cosseno e o ambiente também eu peguei lá no próprio Pinecone, tá bom? Do Neon, talvez seria um pouco mais complexo, né? Seria, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui para você, quando eu vou em settings, deixa eu habilitar aqui, para ver se eu mostro onde que você pega, deixa eu ver se está aqui, se em alpha, enfim, deixa eu ver se eu acho fácil aqui. Dashboard of tables, settings, integration, integration, acho que é integration. Não, aqui é para integrar com GitHub, dashboards, vamos aqui nas tabelas, show de bola. Aqui nas tabelas eu tenho todos os nossos detalhes, show de bola. Então, ó, beleza. Então aqui a gente tem todos os dados das tabelas, a gente vai utilizar esse dado aqui da tabela de bugs, que eu vou mostrar para você como é que você popula ela aqui agora, tá bom? Eu deixei um código aqui, esse código aqui no banco de dados, dentro de tools, a gente vai passar por essas pastinhas aqui. Deixa eu terminar essa documentação aqui, né? Senão a gente não faz esse projeto hoje. Beleza, preparação do banco de dados, a gente tem aqui um código para preparar o banco de dados, então tem aqui o código para popular o Neon, né? Então assim, o seu Neon vai estar zerado, não vai ter nada. O que eu vou fazer, Eduardo? Você criou um banco de dados lá, você criou uma tabelinha, você vai vir aqui em SQL Editor, beleza? Você vai vir aqui no SQL Editor e você vai rodar esse código que está aqui, só para criar as tabelinhas, beleza? Isso aí é só o SQL básico. Você abre aqui esse tools, dentro do tools tem o neon chamados.sql, você só dá um Ctrl A, Ctrl C e joga aqui dentro, Ctrl A, Ctrl V e roda aqui, clica nesse botão, ele vai criar essas tabelas. Se eu fizer isso aqui agora, você vai ver que ele vai dar um bug na tabela que já existe aqui, que é a tabela de bugs, né? Ele fala assim, a tabela de bug já existe, mas, enfim, a tabela está criadinha aqui dentro, beleza? Então, ó, se você for olhar, a tabela de bugs ela já está criadinha aqui dentro, inclusive está com status processado. Quando você cria ela no início, ela vem com o chamado aberto. Eu vou reabrir alguns chamados aqui só para a gente fazer esse processamento, tá bom? Bem, e aí, só para a gente finalizar a documentação, a gente tem alguns passos, né? Então, ó, eu vou popular o Neon, que é para ter os dados como se fossem os dados do chamado aí da empresa. A gente cria aqui umas tabelas adicionais, que são as tabelas aquelas tabelas que estão no código do SQL. A gente popula o Pinecone também, né? A gente faz o processo aqui de popular o Pinecone para a gente pegar os dados do Neon
e jogar esses, né, fazer o embedding aqui dessas informações no índice, que é o Bugflow, que a gente está criando lá, o índice que nem a gente criou ontem, né? Eu vou abrir aqui para você, só para você lembrar, ontem não, né? Na segunda-feira, Pinecone. Vou abrir aqui o índice do Bugflow para você ver, que é onde a gente armazena os vetores, né? Então, ó, tá aqui o Bugflow, eu vou abrir aqui. Lembra que a gente pegou aqui a string de conexão, a gente pegou aqui a região, a gente pegou aqui a dimensão, né? Tá tudo aqui, ó. Os dados estão aqui também, beleza? Então, ó, tem aqui, ó, teste de integração falhando após o merge da feature, ou seja, a gente tem aqui as informações, do vetor que foi armazenado relativo a essa descrição aqui, a esse bug. Beleza? Então, a gente tem essas informações aqui do Pinecone, e depois a gente tem ali o processo o processo específico de fazer ali o trabalho dos agentes, né? Eu vou reprocessar alguns, deixa eu só mostrar para você agora a estrutura da codificação, e aí a gente faz esse trabalho todo junto aqui, ó. Vou fechar esse readme aqui agora, né, já que a gente perpassou por esse cara, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse cara e vou fazer um processamento de um chamado só para você visualizar. Bem, a gente tem, eu preciso explicar para você os códigos que aqui estão, e aí você vai ver o seguinte. Eu tenho aqui na raiz praticamente duas pastas, né? Eu tenho a pasta agentes e eu tenho a pasta tools, né? Então, a pasta agentes, eu tenho o código principal, o main do projeto. Na pasta tools, eu tenho alguns códigos auxiliares, entre eles aqueles de popular as tabelas e mais a ferramenta que a gente vai dar para o agente ali, que é a ferramenta de gravação no banco de dados, aquela coisa toda. Aqui eu só tenho os arquivos que são arquivos praticamente de documentação e de teste. Então, esses arquivos aqui, ó, eu tenho o diagrama que está aqui, que você já viu no Marmade, o readme que está aqui, que você já viu, arquivo de variáveis de ambiente você já viu. Nós temos aqui o requirements, né, que são as bibliotecas, e aqui eu queria, né, que você prestasse bastante atenção. Eu utilizei o UV para fazer o processo de instalação. Né? Então, o que você vai fazer? Você vai criar um ambiente virtual, o venv, tá bom? Você vai criar um ambiente virtual com o venv. E aí, depois você vai ativar com .venv /scripts /activate, tá bom? Que é o que eu vou fazer aqui agora. Abrir o ambiente virtual onde eu já instalei esses requirements aqui, ó. Que eu instalei com o v pip install -r requirements .txt. Se eu fizer isso aqui, ele vai dar um enter, ele vai processar e vai instalar todas essas bibliotecas que aqui estão. Atentar para o Pinecone, que a gente está usando uma versão atualizada, né? Uma versão do Pinecone maior do que a 3.0.0, que de vez em quando ele, se você colocar só Pinecone, ele vai instalar uma dependência que não é tão atual. E aí a gente vai para alguns testes, né? Por exemplo, né? Deixa eu testar para saber se a minha conexão no Neon tá funcionando direitinho, né? Então eu vou pegar aqui esse código de teste que eu estou deixando aqui. Teste Neon é só para você, antes de rodar os agentes, saber ali e fazer o seu teste se os endpoints estão tudo funcionando direitinho, né? As APIs estão funcionando direitinho. Eu tenho muito problema com a OpenAI Key. Eu volta e meio tenho que dar umas revogadas aqui nas variáveis de ambiente, porque o Python, ele tem, quando a gente usa o .env, ele acaba armazenando como uma variável global em alguns projetos, e aí ele, por mais que você coloque aqui nesse projeto, em vez dele olhar aqui aqui, ele olha na global e aí de vez em quando dá ruim. Então eu criei esse teste aqui para você fazer esse check-in aí para saber se está tudo certo, beleza? Então, ó, o que faz cada um? O do Neon, ele só testa a URL do banco de dados, que depois que você cria, né, você pega a URL aqui no Neon, beleza? A URL desse banco de dados. A mesma coisa, o OpenAI, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai pegar, só que aí ele vai pegar a OpenAI aqui e vai ver se está tudo certo, beleza? O que eu vou fazer aqui agora é exatamente testar esse aqui, Python test underline OpenAI.py.
Então, vou testar aqui a OpenAI para saber se está tudo certo. Se tiver tudo certinho, opa, beleza, ó, eu consegui visualizar todos os modelos. Esse teste aqui, ele vai mostrar os modelos, né? Então, ó, eu tenho aqui o Omni 4 Mini, o Omni 4 Mini de uma data específica, enfim, tem vários modelos aqui, né? Tem vários modelos, o Omni 3, enfim, a OpenAI está funcionando direitinho. Vou testar agora o Neon, né, para saber se a string de conexão do Neon tá ok também. Então, vamos lá, eu vou dar um teste, Python teste, traço neon, traço neon, traço neon.py, só para saber se a conexão com o banco de dados foi legal. Então, o próprio código já deixou um print aqui para mim, né, ó, conexão bem sucedida no banco de dados. Então, ótimo, a gente vai poder trabalhar direitinho, né? Esses dois testes aqui. Esse outro teste aqui, Crio AI, eu deixei aqui para a galera que queria o desenvolvimento dos agentes com LangGraph, tá bom? Então, esse aqui eu não vou nem abrir aqui agora, mas é um teste aí para a galera que queria com LangGraph. Eu mostrei aqui como que faz o processamento de a criação com os grafos, né? Como que faz ali o processo de adicionar os nós e fazer todo esse trabalho de uma forma um pouco mais voltada para o LangGraph, beleza? O State Graph, aquela coisa toda. Isso aqui, como é um pouco mais avançado e tem um módulo completo dentro da formação só de LangChain e o seu ecossistema, quem quiser dar um passo além vai conseguir ver isso aqui lá dentro, tá bom? Então, como ele é mais denso, eu vou trabalhar só com Crio AI aqui, que também é um organismo à parte, né? E que também eu trago essa informação, esses projetos bem detalhados lá dentro da formação. Então, agora, eu quero mostrar para você a estrutura aqui dentro da pasta agentes, né? Se você for olhar aqui, a gente viu os arquivos aqui do lado de fora, aqui do lado de fora já estão ok. A gente tem o Tools, e aí a gente já vai entrar nesse Tools aqui, e o Agents. O Tools, a gente tem o código para popular o banco de dados, o Neon, o código para popular o Pinecone, esse código SQL que a gente já viu o que ele faz, e o tool do Pinecone, que é para fazer ali o gerenciamento, o embedding, né, dos chamados. E tem o código reprocessar o bug. O que a gente vai fazer com esse código aqui? Esse código foi um código que eu criei só para a gente reprocessar, só para quando a gente, nesse caso aqui, se eu não quiser reprocessar, se eu não quiser abrir na mão, eu poderia abrir na mão. Só que em vez de abrir na mão, eu vou reprocessar com código. Eu vou usar esse código aqui, reprocessar bug. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu histórico, ver se eu acho o código que eu rodei para reprocessar um bug aqui. Tá aqui, ó, reprocessar bug py. E aí você vai ver que esse código ele vai abrir um chamado que está aqui, ó. Beleza? Por quê? Que esse chamado ele é processado, né? Ele é carimbado como processado depois que o agente já encaminhou o relatório dele. Né? E aí, para te mostrar agora esse processo, eu vou rodar esse projeto só para você ver que ele vai reabrir esse chamado. Tá bom? Ó, beleza, ó, já processei. Vou dar um F5, uma atualização aqui, ó. Ele está aberto agora, tá vendo? Ó? Então, ó, agora esse projeto aqui da ERA API 500, ele está aberto. O que eu vou fazer? Eu vou rodar esse cara aqui agora, só para você ver esse trabalho funcionando, para você ver o output, né, do trabalho desse agente. Depois eu reabro mais alguns, porque, querendo ou não, a gente vai estar colocando 5 agentes para fazer o trabalho. Você vai ver que, cara, é um trabalho que, por mais que se fosse feito por humanos ali, o que seria, talvez esse trabalho que está aqui fosse feito em dias. Aqui ele ainda vai ser feito em minutos, né? Então, assim, é um ganho muito grande, mas mesmo assim ainda leva um certo tempinho, tá bom? Então, ó, fica ligado que a gente vai cuidar desse chamado aqui, ó, erro 500 na API de autenticação. É o único chamado que está aberto. Quando a gente rodar o Crio AI, você vai ver que ele vai procurar exatamente os chamados que estão abertos, tá bom? Bem, agora eu vou mostrar para você o código, que é esse código dos agentes, né, do Crio AI, que é para você entender o que cada agente vai fazer. Né? Então você vê que tem uma série de bibliotecas e eu queria que você focasse no trabalho aqui na biblioteca do Crio AI. Então, ó, o que a gente tem? A gente tem o agente em si, que é o personagem, né, o cara que vai estar fazendo o trabalho de algum analista de suporte, de algum desenvolvedor.
Ele tem a tarefa, né, que seria a tarefa. A gente tem a tool, que é a ferramenta que o agente vai ter no seu trabalho. E o conjunto dos agentes trabalhando a gente chama de crew, né, ou tripulação, tá bom? Então, a gente vai fazer a importação e eu queria que você focasse nesse trabalho aqui agora, tá bom? Todas as outras bibliotecas aqui, elas também têm a sua funcionalidade dentro do código, só que eu queria que você focasse no trabalho dos agentes. Né? Como eu te falei, esse projeto ele é um projeto muito mais extenso, mas eu queria passar para você o que é um projeto profissional de multi-agentes trabalhando, e, obviamente, para que você entenda e visualize esse trabalho de uma forma prática, eu preciso economizar aqui em algumas explicações aqui, porque senão você vai ficar muito tempo aqui, vai ter muita variável e você não vai entender, beleza? Então, ó, praticamente o que eu vou fazer aqui, conexão, né, carregar as variáveis de ambiente, e agora eu queria que você focasse aqui no trabalho desses caras, né? Então, ó, eu tenho o trabalho dos agentes. Então, deixa eu ver se eu abro esse cara aqui. Eu vou copiar só o trabalho, vou copiar só a tarefa, vou copiar esse aqui, beleza, vou copiar só até esse aqui. Então, ó, vou abrir um Sublime aqui, para eu conseguir dar zoom. Sublime, abre aí Sublime. Não faz isso agora não. New File, Ctrl V, View, sintaxe Python. Beleza. Então, ó, o que a gente tem aqui? Eu vou detalhar para você o que o agente faz, né? Então, ó, vamos lá no processo de criação dos agentes. Como a gente viu na estrutura do Marmade, a gente tem 5 agentes nesse processo, né? De triagem do bug, de classificação, de resolução do problema, de encaminhamento, por aí vai. Né? Então, ó, o agente primeiro, o que ele faz? Né? Qual o nome? O que ele faz? Ele é um classificador do componente, né? Ele vai falar qual é o componente afetado ali pelo chamado. Então, ele tem a expertise de analisar o bug, né? Ele analisa o bug e vai classificar de acordo com algumas regras. Né? Então, é front-end, é back-end, é database, é DevOps, é segurança, é integração. Então, esse agente 1 vai fazer a classificação, tá bom? Então, esse é o nome do agente, essa é a regra e esse é o objetivo, né? Classificar, e esse aqui é o backstory que a gente faz, né? A história por trás ali do trabalho desse cara. E o LLM, que é uma variável aqui que na hora do processo da criação do agente, a gente está dando esse trabalho para o LLM, conhecido como GPT-4 Omni, tá bom? Se eu não me engano, é esse cara que a gente está usando. Deixa eu só confirmar aqui, né? Deixa eu dar uma olhada aqui em cima. Se eu não me engano, né? Se eu não me engano. Como assim, se eu não me engano, né? É esse cara mesmo, ó, GPT-4 Omni. Beleza, então, voltando aqui para o Sublime, para ficar mais fácil, a gente vai para o agente 2. Classificou o componente, né? Onde está dando pau, a gente vai ver se o negócio tá pegando fogo mesmo ou não. Então, o agente 2 vai fazer o quê? Classificar a severidade, né? Então, o que ele vai classificar, né? Ó, ele vai avaliar como crítico se o negócio causa um crash da aplicação, perda de dados, exposição de informação. Se é grave, né? Se afeta a funcionalidade importante, mas tem workaround que, né, ajude aí no processo. Ou se é um probleminha simples, inconsistência de interface do usuário, bug simples, isso aqui é tudo customizável, você tá vendo, né? Beleza? Ótimo, bora para frente. Agora tem o agente 3, cara. O agente 3, e aí eu tenho lá o trabalho do cara, né? Então vamos lá. O 3, ele é o técnico dos bugs, né? Então ele vai fornecer uma análise técnica detalhada das causas e soluções para resolver o problema do bug. Então o que ele é? Ele é um engenheiro de software especializado em debug, resolução de problemas. Então o que ele deve fazer? Identificar a causa raiz, avaliar o impacto, sugerir abordagem, propor possíveis soluções, identificar potenciais efeitos colaterais. Percebe como você tem uma liberdade muito grande quando você utiliza a programação sem ficar preso, né, em ferramentas, porque você acaba customizando muito, né? E você pega a programação e molda a solução de acordo com a empresa, né? E se você muitas vezes foca só numa ferramenta, você acaba não abraçando tudo que você precisa abraçar. Você é contra a ferramenta? Claro que não. Adoro, inclusive, cara, tem muito open source compartilhado lá dentro da formação que vocês vão ver.
E aí, mas a programação realmente facilita demais a vida, beleza? O agente 4, o que ele faz? Ele vai gerenciar a parada, né? Então ele vai cuidar do fluxo, ele é o tech lead responsável, né, por garantir que os bugs sejam resolvidos. Então ele vai verificar se a classificação do componente está correta, verificar se a severidade está adequada, avaliar, ou seja, ele é o gerente, né? Ele é o tech lead ali da parada, né? Coordenar o teste, validação, correção. E depois tem um cara só para documentar. Aqui o massa dos agentes é o seguinte: quanto mais agente você tem e esse agente é especialista em uma tarefa, maior é a chance de você juntar esses caras e o produto ser um trabalho de maior qualidade do que se você pedir para um agente fazer tudo isso, né? E isso aí é claro, estou falando não de chute, mas do teste em si. Inclusive, essa é a grande virada da inteligência artificial, que o teste comprova que quando você tem muitos agentes fazendo especialistas, né, você consegue resolver o problema com maior qualidade, né? Então a gente só está chegando onde a gente está chegando exatamente por causa disso, tá bom? Bem, esse cara vai documentar, o agente 5 vai documentar, né, é um especialista em documentação técnica e gestão do conhecimento. O que ele vai fazer? Descrição, componente afetado, nível, mudança. Vai gerar 2 formatos de documentação, como eu te falei, né? Eu pedi para ele gerar um Markdown, eu pedi para ele gerar um HTML. Eu poderia pedir para ele gravar no banco de dados, do mesmo jeito que do mesmo jeito que quando a gente processa o trabalho, o chamado aparece como processado. Eu fiz alguns testes aqui para ele também salvar naquelas outras tabelas ali no Neon né, gravar aqui dentro, como você está vendo aqui, né, a classificação do setor. Eu apaguei, né? Tá aqui, rodei só. Tem aqui a classificação do setor, o relatório final, enfim, você tem algumas tabelas onde você pode ir separando para depois os próprios agentes utilizarem as informações do banco de dados, né? Ou seja, fazer um RAG mais poderoso aqui, né? Então, esse é o que você pode expandir aí desse projeto. Beleza, você tem a descrição do agente, mas aí você precisa declarar qual é a tarefa, qual é a task de cada agente. Então, ó, o agente 1, o que ele precisa fazer? Aí você tem que fazer a descrição mesmo do que esse cara faz de forma pontual, né? Analisar o bug, classificar os componentes, né? Então, eu analiso o bug, faço relatório, enfim, aqui tem todo um trabalho, né? E a saída esperada, né? Expected output, né? Então, é um componente e a justificativa, né? Então, você tem todo um trabalho declarado aqui para todos os nossos agentes, né? Então, todo agente tem ali a descrição e o que é esperado na saída, né? O agente 5, ó, ele faz o output do Markdown, do HTML, né? E aí esse é o trabalho dos agentes. Beleza? Deu para compreender onde que a gente vai chegar agora, né? Eu vou pegar esse trabalho aqui agora. E aí a gente vai processar o agente para resolver esse problema aqui e gerar o relatório, fazer todo aquele processo que vai ser substituído aí, que é a automação, os agentes de IA vão fazer, beleza? Então, eu vou rodar aqui agora o Python, deixa eu ver se já tem aqui, preguiça de escrever, né? Python Agents, tá aqui, ó, a gente vai rodar esse cara aqui, ó, Python Crio AI Agents.py, que é esse código que eu mostrei para você aqui, que é a descrição do que cada agente está fazendo, né? E ele é um código um pouco mais amplo, né? Porque a gente, após o trabalho dos agentes, a gente utiliza aqui algumas funcionalidades, né, para processar o bug, né? Então a gente vai lá, entra na tabela, né? Ele verifica se tem chamada aberto, e aí ele processa e só depois ele faz o trabalho, né? Ele faz a avaliação. Então tem toda uma lógica aqui adicional para que a gente possa fazer esse trabalho aqui dos agentes, beleza? Então, ó, eu vou dar um ponto pai aqui, e aí agora vou subir essa tela aqui para que você visualize. Tá comigo até agora? Tá comigo? Escreve, digita 1 aí nos comentários, só para eu saber se nesse nível aqui você estava comigo, ou se você estava viajando, beleza? Então, ó, vai começar agora o trabalho, né? Então, ó, conectou com o banco de dados, agora os agentes estão fazendo ali os trabalhos, né? Então, ele vai pegar o chamado, e aí vai passar
já está na análise técnica. Então, aqui está todo o trabalho. Eu queria aproveitar, enquanto está processando, como eu te falei que ele demora um cadinho, enquanto está processando, eu queria falar sobre a formação AI Pro Expert. A formação AI Pro Expert é uma formação vitalícia, tá bom? O suporte é via WhatsApp, então a galera que entra na formação tem acesso ao meu WhatsApp para ajudar aí no desenvolvimento dos projetos, para ajudar aí no dia a dia, para tirar dúvidas. O contato é diretamente comigo. Talvez esse seja um dos grandes diferenciais da formação. É reconhecido pelo MEC como extensão universitária. Nós temos centenas de horas de aula, centenas de coisas que eu vou compartilhar um pouquinho delas aqui contigo agora, tá bom? Eu vou explicar aqui na página. Então, o que eu vou fazer, né? Amanhã eu vou abrir as matrículas, né? 8 horas da manhã, eu vou mandar lá uma mensagem no WhatsApp para você, lá no grupo onde você está, e vou abrir as matrículas. E eu quero mostrar para você o que é a formação. Então, a formação, ela tem, nessa página, eu vou detalhar aqui tudo que você vai receber por dentro, né, da formação AI para Expert e dos demais bônus que você vai receber. A formação hoje, ela conta com mais de 200 horas de aprendizagem focadas em criar agentes de IA, em dominar aí os principais LLMs do mercado, em desenvolver sistemas de RAG de forma profissional, como você já viu. Também com um processo de aprendizagem de Machine Learning, Deep Learning, dezenas de ferramentas aí da stack tecnológica de inteligência artificial. A maioria delas são ferramentas de ponta e novas e atualizadas. Frameworks do processo de desenvolvimento ali de LLMs, como o TensorFlow, Keras, PyTorch, a aprendizagem supervisionada por reforço, não supervisionada, enfim, o conteúdo ele é gigantesco. Aqui tem um pouquinho da stack, vou dar um overview grande aqui entre esses caras aqui, Creo AI, Hugging Face, LangChain, realmente são os caras aqui da inteligência artificial, tá bom? Aqui eu detalhei os módulos, quando você receber essa página, lp.ciênciadosdados.com, você vai ver que eu detalhei o que você tem nos módulos da formação IA, né? Então você tem Creo AI, LangChain, TensorFlow, tem Cloud, tem Convolutional, tem Recurrent Neural Network, que é para processamento de linguagem natural, Transformers, Hugging Face, algoritmos, tem vários projetos de inteligência artificial voltados ali para visão computacional, processamento de linguagem natural, MCP, Vibe Code, RAG profissional, tem muito conteúdo ali dentro. Infinitas IDEs, eu coloquei algumas aqui só para não ficar poluído. Cara, muitas bibliotecas, muitas aplicações. A formação, ela é reconhecida pelo MEC. Ela hoje, o investimento que você teria que fazer para entrar nela é 12.206 ou 1.997 à vista. Amanhã, eu vou deixar essa oferta aberta só amanhã, beleza? É 155, vai, eu acho que é 155, tá bom? Só amanhã, 12 de 155. Se você não fizer matrícula amanhã, depois de amanhã você vai reclamar, vai falar, Eduardo, perdi a matrícula. Cara, não tem o que fazer. Como eu te falei, eu não abri antes exatamente para a galera preparar o gateway de pagamento e tal. Então, só amanhã, quem entrar vai ter esse desconto aí, tá bom? Aqui é a formação por dentro, a gente utiliza a plataforma da Hotmart, é a melhor plataforma do mercado, não cai nem cara, é a melhor, já testei muitas, tá bom? Então, aqui, o que você leva, né? Além da formação especialista em A, aqui tem o conteúdo que eu acabei de te mostrar agora. O AI Code Pro, ele conta com essas formações. Então, você tem a formação especialista em A, que eu acabei de mostrar para você. Você tem um treinamento focado em desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial. Esse aqui é voltado para o Python mesmo, para te dar um plus aí no Python. Você tem a formação cientista de dados profissional para quem está começando, né? Para quem está começando a formação cientista de dados profissional, vai trazer ali o conteúdo necessário para você aprender o Python ali do zero até o processo de criação de algoritmos, né? Então você trabalha com a análise exploratória, processamento de dados, modelos de machine learning. Então, cara, tem dezenas e dezenas de modelos de machine learning para você trabalhar como cientista de dados. Como eu te falei, tem vários tipos de aprendizagem, supervisionada, não supervisionada, ensemble, aprendizagem por reforço, deep learning, redes neurais, IA generativa, séries temporais, tem uma
porrada de coisa aqui dentro, tá bom? Essa formação realmente ela é muito parruda. Aqui dentro desse projeto, né, que eu apelidei de AI Pro Expert, que é essa formação, você ainda ganha de bônus se você fizer matrícula amanhã, além do CD Pro, você ganha o Mestre do SaaS, que é uma ferramenta de análise e processamento de dados muito utilizado no Sistema Financeiro Nacional, e eu vou dar de bônus para quem fizer matrícula amanhã, tá bom? Então, frigir dos ovos, se você entrar amanhã, você ganha praticamente 4 formações em uma aí, com acesso vitalício, tá bom? Acesso vitalício, atualizável, inclusive, uma coisa que eu queria te mostrar a gente tem o tesouro aqui dessa formação, que é o que a gente chama de banco de projetos, né? Então, esse banco de projetos, você tem dezenas de projetos aqui dentro, dos mais avançados, projetos que você pode transformar em SaaS, inclusive. Só que esses projetos aqui, eu só libero depois do prazo de garantia, que são 7 dias de garantia, porque tem gente que entra, vai lá, pega todos os projetos e pede reembolso, e aí eu fico muito pé da vida. Então, esse banco de projeto eu só vou liberar depois do prazo de garantia, só para evitar esse tipo de problema, tá bom, galera? Mas o resto, você fez inscrição, você já vai ter acesso a tudo isso, você já vai receber o meu onboard, eu faço um onboard ali em vídeo, via WhatsApp, deixo ali, você salva o meu WhatsApp como seu suporte oficial. É uma coisa diferente de qualquer outro treinamento que você venha fazer por aí, ainda mais com essa qualidade aí que você está vendo, beleza? Bem, é isso, vendi meu jabá, né? Amanhã, 8 horas da manhã, você vai receber o e-mail aí no WhatsApp, tá bom? Bora voltar para o nosso código aqui, cara. E aqui no nosso código, eu quero que você visualize aqui agora o nosso trabalho final. Então, ó, se você for olhar aqui, a gente vai olhar no banco de dados agora e o nosso projeto que estava aberto, ó, ele estava aberto, esse chamado, certo? Esse chamado, ele estava aberto aqui. Agora, eu vou dar uma atualizada aqui nessa base aqui agora, você vai ver que ele já está processado, ou seja, o agente já fez o trabalho e agora ele já está como processado. Ele só entra como processado aqui depois que ele gera, inclusive, o relatório da parada, né? Então, ó, a gente tem o relatório no formato HTML e no formato Markdown. Bora dar uma olhada nesse relatório para ver o que ele fez? Então, eu tenho aqui os relatórios, né? Então, ó, eu tenho o formato Markdown e o HTML. Bora abrir o HTML antes. E aí, o HTML, olha que legal, né? É simples, mas é só para você ver o que você pode fazer, tá bom? Então, ó, falha na autenticação, né? Foi aquele problema lá do 500, né? Autenticação, o sistema está permitindo acesso com credenciais inválidas, nananana. Aí a falha compromete a segurança do sistema, ele traz aqui um fluxo, né? Ele mostra para você, ele cria um marmade direitinho do que deve ser feita, ele armazenou aqui lições aprendidas, ele também salvou um Markdown, né? Então, bora olhar aqui o Markdown que ele gerou aqui, né? Vamos lá. Tá aqui o Markdown, né? Ele olhou aqui, ó, falha na autenticação do usuário, segurança, severidade, enfim, ele fez todo um trabalho, gerou aqui o processo, encaminhou para o desenvolvedor, né, deu prazo, né, colocou aqui o status do processo desse cara do desenvolvimento, enfim, um trabalho muito parrudo, um trabalho que vai aí de ponta a ponta para resolver um problema específico aí, um problema específico, melhor, problemas específicos e customizáveis das empresas, né? Eu vou abrir aqui agora esse chamado e aí eu vou colocar aqui como aberto na mão mesmo e vou reprocessar aqui esses caras aqui, vou salvar todos eles aqui. Então, beleza, agora eu tenho 4 chamados abertos aqui e aí eu vou reprocessar esse projeto, new terminal, vou abrir na variável de ambiente, né? Abrir na variável de ambiente, ó. Abrir no nosso ambiente virtual, no Venv, que já tem as bibliotecas tudo instalada. E agora eu vou rodar o Python Creo AI Agents de novo, para você acompanhar aqui o processo de resolução agora de todos os outros chamados, beleza? Então ele vai abrir, ele vai habilitar, beleza. A LangChain faz a entrada, conecta no banco de dados e aí começa o trabalho. Iniciou, né?
fez o CRIO, a tripulação começou. Aí ele vai, classifica o componente por bug, já está aqui na análise técnica do primeiro. Você vê que ele está trabalhando com o GPT-4 Omni, que é um dos modelos mais completinhos aí. Os outros eu ainda não estou usando, assim, os testes iniciais ali muito caro ainda, né? Então não sei se vale a pena. Às vezes para teste aqui, para compartilhar com vocês, acho que vale a pena, mas no dia a dia fica muito caro. Eu não sei se vocês viram hoje, mas o Cloud agora, ele habilitou, né, na API dele a Web Search, né? Então, o Web Search, agora a gente tem o Web Search no Cloud também. Então, bem interessante. Há uma tendência muito grande de cada um dessas empresas e olhando o que o MCP vem fornecer, né, para dar o poder para o LLM e incorporar no próprio LLM, né? Então, um próprio exemplo disso é a gente não tem aí a Exa, o Serper, são ferramentas que fornecem a navegação, né, num search, por exemplo, e dá um poder para o agente, né? E aí agora o que a gente está vendo é, poxa, o Google ele já embute ali no mecanismo, né? O próprio search, né? Dentro do Gemini, ou seja, o Gemini já usa, ele não precisa usar uma API externa como o Exa, como o Serp, ele já usa o próprio Google Search. Enfim, essas empresas grandes, elas têm muito é difícil você derrubar aparecer uma do nada assim e virar uma OpenAI na vida, né? Porque elas estão sempre, né, adquirindo aquilo que é novo, né? É muito massa. Então, beleza. Cara, olha só que interessante. Aqui ele vai começar a rodar, ele vai fazer todo o processo, ele vai preencher aqui o sistema. Olha, ele já processou 2 aqui, tá vendo? Ele já processou 2 projetos aqui, dois bugs, né? Bem, agora eu queria compartilhar com vocês aqui, abrir um pouco do tempo para que a gente possa tirar dúvidas, tanto sobre o projeto como a formação, né? Então, vou deixar aqui esse tempo no finalzinho aqui, só para eu abrir o chat aqui e tirar dúvidas, tá bom? Vamos lá? Vamos embora? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aproveita aí um pouquinho. Daqui a pouco, quando ele terminar, eu mostro para vocês aqui de novo, tá bom? E minha galera, vamos lá. Redmind, não estou conseguindo nem usar o Build Audio, um projeto open source. Por que, Redmind? O que tá rolando aí? Boa, beleza. Galera respondeu aqui. Consegui chegar na aula hoje. Sérgio, tamo junto. Esse é um projeto que toda empresa do mundo precisa, exatamente, man. Toda empresa do mundo precisa. Eduardo, backstory seria o system prompt de cada agente? Sim, não só o system prompt, mas sim, saca? Mas sim, é onde você coloca ali o contexto, né? Tá bom? É onde você coloca o contexto. Eu falo que não é porque quando você fala do prompt em si, você teria que colocar tudo, né? Se você tá fazendo só o prompt, você teria que colocar muito mais coisa, né? Beleza, galera. Soltou um ali, show de bola. Tem Fine Tune também? Tem, cara. Fine Tune dentro lá do LangChain, tá bom? E do Rugging Face. Essas aulas já estão gravadas? Sim. O que não está gravado? Eu esqueci de falar, né? Toda semana eu crio um projeto novo e coloco no banco de projetos. Toda semana. Então, para quê? Para estar sempre com conteúdo atualizado. Além de vitalício, vocês vão ficar comigo aí recebendo WhatsApp toda semana, pelo menos para falar, cara, criamos um projeto aqui agora de agente que consulta via SQL, né? Você faz a pergunta, ele vai lá, faz o SQL e joga para você. O que você pode dizer sobre o framework Agnos? Lá dentro da formação tem. A gente usa o Agnos, tá bom? O antigo. Esqueci até o nome de como é que ele era, né? Tinha outro nome, o Agnos, tá bom? A gente usa ele sim, beleza? Vitalício, Alex. Vitalício, galera. Vitalício.
Eduardo, o valor da mensalidade de 150 pode sair do cartão todo mês? Eu preciso complementar o meu cartão, o valor total? Ô, André, precisa, cara. Eu não trabalho com recorrência, não, tá bom? É um valor, é tipo matrícula de faculdade mesmo, beleza, cara? Não trabalho com recorrência, não. Tem prova de pós ou MBA, tem projeto final, man. Tem projeto final. Quando você termina, aí você faz o projeto final. Não, assim, não é o mais importante. O mais importante, cara, é você devorar os projetos que eu coloco lá no banco de projeto, porque é isso que vai dar aí para você, tanto empregabilidade quanto portfólio de verdade, certificado para vocês que são da área de tecnologia, cara. Isso aí não, a não ser aquelas que são, né, tipo, você vai trabalhar com aquilo mesmo, né, aquelas AWS, aquela coisa da vida, né, tirando isso, velho, não é isso que a gente olha quando tá atrás de profissional, tá bom? Tem Finetane, ciência de dados, você já fez algo utilizando, já utilizamos o Agno, ele é bom, ele é bom, ele é massa para você implementar numa empresa que tenha poucos profissionais técnicos, né? Então, por quê? Porque você entrega ali praticamente um template para a empresa ir desenvolvendo esses agentes aqui que a gente está fazendo, né? Mas, cara, para vocês que estão aqui no lado da programação, talvez não seja o melhor, tá bom? Mas sim. Não entendi para que o Pinecone foi usado. Boa pergunta, Maurício. Olha só. Aqui, deixa eu compartilhar a tela, né? Compartilhar a tela. E aí eu vou mostrar aqui na imagem para você o Pinecone. Deixa eu só abrir o código aqui, só para lembrar. Ó, os processos, os relatórios já tudo pronto aqui. Vou te mostrar aqui. Deixa eu abrir o Redmi e vou abrir aqui em cima. Marmite. Olha só, o agente 3 ou 4, se eu não me engano, é o analista técnico, certo? É o cara que vai lá fazer o debug do problema e por aí vai. Uma das coisas mais interessantes que a gente tem é que os agentes, eles podem aprender, inclusive, né? Eles podem aprender com os erros passados, com os bugs passados. Então, para que serve o Pinecone? A gente indexou os chamados para que eles mesmos possam ser utilizados ali no processo aqui do agente 3, na memória de coisas que aconteceram anteriormente. Sacou de qual é? E isso é uma coisa que você vai poder implementar para cada vez retroalimentar o sistema e deixar o sistema mais inteligente, né? Pensa, cada vez que você armazena um processamento de bug e você tem um relatório de solução, cara, grandes chances são de que depois isso vira um looping de coisas que 90% dos problemas vão estar sendo resolvido de forma automatizada, né? Por quê? Porque já aconteceu antes, não passou pelo fulano, passou pela IA, e a IA, ela tem a memória de como que foi resolvido, o que você armazenou no banco de dados. Você entende, me? Deu para entender? Me fala aqui no chat se eu conseguir te explicar direitinho, beleza, Maurício? O Agno, o Henrique falou do Agno aqui, né? Suporte é horário comercial? Não, man, a galera me manda. Assim, eu não vou responder para você meia-noite, saca? Mas eu não passo de 24 horas, não, você pode ter certeza, tá bom? Você vai mandar um chamado para mim e eu vou responder. Inclusive, eu te encorajo, pode mandar mensagem para mim 3 horas da manhã, porque eu vou olhar no outro dia e vou responder no outro dia. Não vou olhar na hora, não, tá bom? Beleza? Leandro, fala, Leandro Rodou, meu brother. Fala, Bertão. Estou só me capacitando, pois estou entrando nesse mundo agora, mas espero que quando ganhar mais braço possa colocar em prática esse conhecimento. É isso aí, man. Tem que correr atrás para você já. Você vai ganhar braço fazendo esses projetos. Pega esses projetos que estão no banco de projetos e aí você só ganha braço depois que você faz. Lembra do build? Você só ganha braço depois que você faz. Se você for esperar entrar para aprender, você nem entra, né? Se um agente desse alucinar, como trabalha em conjunto, como poderia facilitar a identificação de algum problema entre os agentes? Boa pergunta, Anderson. Excelente pergunta, por sinal. Não sei se você viu, mas um dos agentes, que é o coordenador ali do processo, né? Ele foi colocado ali
para, inclusive, opinar sobre a classificação, né? Sobre a classificação, se o cara, o problema, o bug era do back-end mesmo e foi para o front-end, enfim. Então, você pode criar até um agente para verificar esse tipo de alucinação. Olha só que massa, né? Você cria... Eu trabalhava no Banco do Brasil, né? E eu trabalhava lá na área de validação de controles internos. Trabalhava muito com auditoria, essas coisas. Então, isso, hoje eu olho, né? Na época não tinha agentes ainda, né? Que eu saí de lá em 2021. Mas hoje eu olho e vejo o trabalho, esse tipo de trabalho sendo feito para agentes, né? Por quê? Porque a gente vê exatamente a característica de um validador, né? Sendo realizado exatamente de forma automatizada por um agente, né? Então, cara, é muito doido. Na formação, teria alguma instrução de rodar algo totalmente offline, local? Sim, né? Lá dentro eu trabalho com muita coisa que ajuda que explica como que você faz para rodar local, tá bom? Aqui a gente só usou API, né? Mas tem várias coisas, Olhama, uma porrada de coisas que você vai aprender lá dentro, tá bom? Perdi a aula de ontem, vou assistir quando terminar essa. Terá nessas 4 aulas algum certificado de participação? Léo, depois você me pede via WhatsApp, tá bom? Na formação, tem projeto utilizando Raptor para indexação e clusterização? Sim, man. Só para confirmar, além do chamado, você também armazena no Pinecone todas as saídas dos agentes? Não, nesse caso não, tá, Frederico? Nesse caso eu não coloquei a saída, não coloquei todas as saídas, não. Tá? A gente inclusive, deve colocar depois para você colocar ali todo o contexto, né? Mas eu não coloquei, não. Esse aqui foi só para exemplo, acabar que eu não coloquei, não. Tá bom? Léo Nakazawa. Fala, Léo. Bom. Na sua formação tem aula sobre N8N? Cara, ainda não, Rodrigo, mas eu vou colocar, tá bom? Eu uso o N8N aqui nas minhas automações. Vocês devem ter recebido aí no WhatsApp, né? Eu uso aqui nas minhas automações para chamar vocês para aula, para pedir para vocês fazerem aqui uma pesquisa e tal. É mais simples, tem IA, mas, cara, parrudo, para ser profissional, vocês têm que fazer o projeto profissional, tá bom? Essas ferramentas, elas são mais limitadas, beleza? Tudo roda melhor no ambiente Linux. Oh, rapaz, quem não gosta do Linux, né? Difícil encontrar quem não gosta do Linux. Afinal de contas, é isso aí. Galera, então é isso. Amanhã a gente ainda tem aula, beleza? Então, ó, amanhã a gente ainda tem aula. Vou abrir matrículas, vou passar o dia ali recebendo vocês. Eu sei que muita gente vai entrar, então a gente acaba levando um bom tempo lá. Talvez eu não acompanhe todos os comentários aqui das aulas, mas às 8 horas a gente vai falar de SaaS, tá bom? Então, amanhã às 8 horas ainda tem o nosso dia final. E para você que já vai entrar amanhã, fique esperando aí que eu provavelmente devo mandar uma mensagem para você via WhatsApp ali, um vídeo massa para fazer um onboard e te explicar como que vai funcionar daí para frente, tá bom? E é claro, tem várias surpresas ali, muita coisa acontecendo aqui dentro da ciência dos dados, e eu tenho certeza que se você quer realmente evoluir na inteligência artificial, vai ser um prazer estar do meu lado aqui na ciência dos dados, beleza? Galera, é isso. Para mim foi uma honra. Manda para mim mensagem no WhatsApp se eu não respondi a sua pergunta, tá bom? Eu sei que muitas vezes eu acabo deixando batida algumas perguntas. Me chama no WhatsApp ali que eu vou responder com o maior carinho. Amanhã, durante o dia também, vou estar super disponível para receber vocês. E 8 horas a gente se encontra para mais um tópico cabuloso. E esse aí vai tocar na veia da galera que gosta de empreender na tecnologia, né? Para quem não só quer entrar nesse ramo e quer aproveitar todo esse boom aí da IA para fazer um projeto, um SaaS, um micro SaaS que seja. Tá bom? Um beijo, um abraço, uma honra, fiquem com Deus. Amanhã a gente se encontra. Valeu, amanhã, 8 horas, fica ligado aí que você vai receber o seu link para fazer a matrícula. Só amanhã o desconto, né? E aí você vai fazer aí parcelas de R$ 150. Lembrando, vitalício, reconhecido pelo MEC, suporte via WhatsApp e tudo mais. Valeu, um beijo gigante, tchau, tchau.